A CSN Mineração divulgou seus resultados no dia de ontem, dia 12 de agosto, e veja que eu estou aqui com a prévia dos resultados de várias ações aqui, inclusive da Semin3, do BTG Pactual, e veja que o lucro projetado é de 68 milhões de reais. Já a Genial Investimentos tem um lucro projetado aqui para a Semin3 de 536 milhões de reais para o segundo trimestre de 2024, enquanto o site investing.com tem aqui para a Semin3 12 centavos por ação de lucro e o site MSN Dinheiro tinha uma previsão de 13 centavos. Observe já que está aqui o reportado de 27 centavos. Esses 13 centavos, 12 e 13 centavos, daria ali na faixa de 700 milhões de reais e a Semin3 simplesmente entregou na faixa de 1 bilhão e 500 milhões de reais de lucro só para o segundo trimestre de 2024. Uma máquina de fazer dinheiro. Olhando rapidamente essa demonstração de resultado, a gente vê que a receita líquida não mudou muita coisa comparando o segundo TRI de 24 com o segundo TRI de 23, nessa faixa de 4 bilhões de reais ali, só que o custo dos produtos vendidos diminuiu bastante aqui, né? Foi de quase 2 bilhões, enquanto no segundo TRI 2,6 bilhões de reais, o que já deu um lucro bruto aqui substancialmente maior, 2,2 bilhões de reais versus 1,3, quase 1,4 bilhão de reais ali, e a margem bruta também cresceu bastante, foi para 53,5% versus 34,7%. Então, o lucro operacional antes do resultado financeiro também veio mais forte, 1,7 bilhão de reais versus apenas 1 bilhão no segundo TRI de 23. Resultado antes do imposto de renda veio fenomenal aqui na faixa de 2,1 bilhões de reais versus apenas 578 milhões de reais aqui, já que de imposto de renda e contribuição social, a Semin pagou 650 milhões de reais nesse trimestre contra 84 milhões no segundo TRI de 23. Então, se não fosse essas contribuições sociais, esse imposto de renda aqui, a Semin teria lucrado ainda mais. Mas é isso, pessoal. Quanto mais uma empresa lucra, mais imposto ela paga. A empresa explica que no segundo trimestre de 24, o lucro da Semin3 atingiu 1 bilhão e 500 milhões de reais, o que representa um aumento de 170% em relação ao trimestre anterior e reflete o desempenho operacional mais forte registrado no período, somado aos efeitos positivos das operações de hedge de minério e da variação cambial. Então, essas operações de hedge de minério e a variação cambial influenciaram bastante no resultado da Semin3. Eu falo isso porque, se a gente olhar aqui o volume de vendas do segundo TRI de 24 e comparar com o segundo TRI de 23, não teve um aumento, na verdade, teve uma pequena queda. E se a gente olhar também o preço médio do minério de ferro durante o segundo trimestre de 24 foi de 111 dólares a tonelada seca, apenas 0,6% acima do verificado no segundo trimestre de 2023. Então não teve uma diferença muito grande ali nos preços. Então acredito que essas operações de hedge e também o dólar mais alto influenciaram bastante. Se você me perguntar o que seria uma operação de hedge, eu não sou nenhum especialista, mas eu estou aqui no gráfico semanal de contrato futuro de minério de ferro e veja que é um sobe e desce danado e possivelmente a Semin3 conseguiu fixar, fazer contratos aqui em determinado preço, se, sei lá, 120 dólares a tonelada. Pô, tá um preço ótimo. Então a Semin foi lá, fixou vários contratos aqui nesse preço de minério de ferro. Se o preço estourasse para cima, ela ia perder essa alta, porque ia ficar fixada ali em 120, mas como caiu, ela continuou ganhando ali na faixa de 120. 120 é só uma hipótese aqui, pessoal, não faço a menor ideia de quanto tenha sido esses contratos que ela fez de minério de ferro, mas é algo desse tipo. Ela conseguiu fixar bons preços ali, chegou em um patamar confortável, sei lá, 115 dólares. Pô, aqui tá ótimo pra gente, vamos fixar esse valor aqui, fazer esses contratos futuros, aí consegue fixar um determinado valor e ganha aí o resto do trimestre todo nesse determinado valor. Penso eu que seja algo desse tipo, pessoal. Outra coisa que me chama muita atenção é essa questão do endividamento, que não existe na verdade, né? No dia 30/6, final do segundo trimestre, a Semin3, CC Mineração, possui um total de 11,7 bilhões de reais em disponibilidades, ajudando a reforçar ainda mais a posição de caixa líquido da companhia, que atingiu 2,8 bilhões no período. Esse caixa líquido de 2,8 bilhões, pessoal, é simplesmente pegar esses 11,7 bi,
retirar ali o valor das dívidas, vai sobrar ainda 2,8 bilhões de reais no seu caixa. Essa melhora do indicador apenas reforça a sólida estrutura de capital da empresa para fazer frente aos projetos de crescimento. Por sua vez, o indicador de alavancagem medido pela relação dívida líquida sobre EBITDA ficou negativo em 0,32 vezes. Aqui embaixo exatamente o que a gente estava falando, e veja que esse menos 2,7, quase menos 2,8 bilhões de reais aqui embaixo, é exatamente a dívida líquida negativa, porque a empresa tem caixa líquido positivo e logo a relação de alavancagem fica menos 0,32 vezes. E se a gente olhar o histórico aqui dessa relação de alavancagem, é a melhor relação de todos os trimestres, desde não sei qual o trimestre que tem aqui, mas essas barrinhas são com relação a cada trimestre anterior, e veja que nunca a Semin 3, CSN Mineração, tinha chegado numa relação tão confortável, dívida líquida sobre EBITDA, de menos 0,32 vezes. E vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, a Semin 3 estava cotada ontem, dia 12 de agosto, hoje já é dia 13 de agosto, a R$ 4,93, o mercado ainda não abriu, o lucro projetado aqui de 2,7 bilhão de reais para o ano de 2024 está muito aquém do que a empresa pode entregar. Eu refiz recentemente esse lucro projetado aqui, estava na faixa de 4 bilhões de reais, eu achei muito esticado, né? As casas todas falando que a Semin ia lucrar nessa faixa de 500, no máximo 700 milhões de reais para esse segundo trimestre de 24, então não acreditava que ela pudesse chegar a 4 bilhões. Só que ela já tem em 2 trimestres esse lucro acumulado aqui, pessoal, 1,5 bilhão mais 557 milhões, isso aqui já dá mais de 2 bilhões de reais de lucro em um semestre. Então, se ela continuar lucrando dessa forma, ela pode chegar simplesmente nesses 4 bilhões de reais aqui que a gente estava projetando antes e desfez essa projeção por conta das estimativas do mercado. Mas enfim, considerando apenas 2,7 bilhão aqui, o dividendo por ação que a gente está esperando para o ano de 24 é de 37 centavos, seria um dividend yield de 7,8%, a gente exigindo 9%, o preço teto ficaria em R$ 4,16. A mais de segurança ficaria negativa por 15%. Já se a gente coloca 4 bilhões de lucro, o dividendo por ação fica 55 centavos, dividend yield cresce para 11,2%. Se a gente exigir os mesmos 9, o preço teto fica em R$ 6. Sinceramente, pessoal, eu acho que a Semin 3 vai explodir no dia de hoje. Posso estar completamente errado. Se eu tiver errado, eu vou comprar abaixo dos R$ 5. Eu vou estabelecer esse preço teto. Na verdade, é o que eu já vinha praticando ali, né? Um preço teto na faixa dos R$ 5. Cheguei a comprar um pouco acima de R$ 5, mas quero comprar abaixo dos R$ 5. Se não subir, ótimo. Mas com esse resultado, eu não consigo enxergar o mercado não comprando a Semin 3. Claro que tem que ver o minério de ferro, né? Que vai caindo nas cotações no dia de hoje, caindo 0,70% aqui. Pode ser que Semin 3 caia. Se cair, cara, eu vou comprar, porque os dividendos vêm forte. Se a gente olhar aqui o histórico de Datacom da empresa, veja que ela gosta de pagar no mês 4, no mês 11, mês 12. Mês 4, mês 5, mês 11, mês 12. Mês 5 já pagou aqui, então a gente espera que venha dividendo quando? Ali no final do ano. Novembro, dezembro, deve pingar alguma coisa de Datacom, deve vir alguma Datacom por aí. Até o momento ela pagou 18 centavos por ação, que não foi ruim para esse ano de 2024, mas deve pagar pelo menos mais uns 20 centavos aí. Eu espero que a Semin entregue para os seus acionistas. Agora falando sobre a Taesa, eu não consegui ler ainda o release de resultados, né? Eu vi que tem uma dívida líquida sobre EBITDA muito alta, parece que cresceu para umas 4 vezes, que está muito esticado, enfim. Mas falando aqui de dividendos, veja que nesse aviso aos acionistas, em reunião realizada hoje, aprovou a distribuição de proventos no montante de 223 milhões de reais a título de dividendos intercalares e juros sobre capital próprio JCP, com base no lucro distribuível apurado no primeiro semestre de 2024. Então ficou um dividendo intercalar aqui na faixa de 30 centavos, tá? É 11, e juros sobre capital próprio para a TAE 11 de 34 centavos. Tirando os 15% aqui do imposto de renda, daria 29 centavos de JCP, mais esses 30 centavos aí de dividendo, daria 59 centavos, quase 60 centavos por ação para a TAE 11. Já para a TAE 3 e TAE 4 ficaria ali na faixa de 19 centavos líquido de impostos. O pagamento dos proventos ocorrerá no dia 27 de novembro de 2024, com base na posição acionária do dia 15 de agosto de 2024, depois de amanhã. Então aqui, só para não passar batido o DRE da Taesa, veja que consolidado de participações, receita líquida regulatória ficou nessa faixa de 800 milhões de reais,
uma variação negativa de quase 5%. O EBITDA também teve uma variação negativa de 5%. O EBITDA regulatório ficou ali em 694 milhões de reais versus 732 do segundo TRI de 2023, mas o lucro líquido regulatório cresceu 22,9%, ficando ali em 294 milhões de reais versus 239 milhões do segundo trimestre de 2023. E a questão do endividamento, como eu estava falando, dívida líquida, veja aqui embaixo, de 9,1 bilhão de reais versus 8,8 do primeiro trimestre de 2024. Aqui eles explicam bastante o que está acontecendo com o dinheiro da empresa, mas no final colocam aqui essa relação dívida líquida sobre EBITDA, ficou em 4 vezes no segundo TRI de 2024, acima do valor registrado do primeiro trimestre de 3,8 vezes. E vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, o TAE 11 estava cotado ali a R$ 35,38 no dia de ontem, dia 12, né? Hoje é dia 13. O lucro projetado de 1,1 bilhão de reais, está muito forte isso aqui. Até o momento, nos 6 primeiros meses, né? No semestre, a empresa lucrou 483 milhões de reais, então vai ter que fazer uma força para chegar nesse 1,1 bilhão de reais que a gente está projetando. Mas em todo caso, o lucro por ação fica em R$ 3,32. Lucro por unit, na verdade, aqui, o payout de 75% vai dar um dividendo por ação por unit de R$ 2,24, o que estaria dando dividend yield de 6,33%. Se a gente exigir 7%, o preço teto fica em R$ 32, margem de segurança negativa por 9%. E eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Se você investe em ações visando dividendos, já se inscreve no canal porque você está no lugar certo. Aqui nós temos a planilha gratuita de preço teto nesse link. E se você já for inscrito no canal, considere se tornar membro para apoiar o projeto e ter vários benefícios exclusivos, inclusive contato direto comigo no nosso grupo do Telegram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.